Salve, salve aí, Petrolheads aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal Vida de Racer, mais um vídeo aqui deste canal aqui, incrível aqui para vocês. E pessoal, neste vídeo aqui eu estarei fazendo um vídeo bem diferente. Na verdade, eu vou estrear uma série nova aí, uma série aí basicamente relacionada a equipes de Fórmula 1 que marcaram aí na vida dos fãs, beleza? Eu vou estar contando aí histórias basicamente de daquelas equipes, assim, não exatamente equipes pequenas. É óbvio que vai ter sim equipes pequenas aqui no nosso nesse quadro novo que eu estarei fazendo aqui, mas não vou estar contando, por exemplo, histórias de equipes, por exemplo, lá do final dos anos 80, início dos anos 90. Por quê? Porque essas equipes, elas simplesmente são equipes assim, que ficaram pouco tempo na categoria, também não tiveram aí resultados tão grandes aí de destaque, apesar de que elas se tornaram lendárias, assim, justamente por causa das dificuldades que elas passavam na categoria. Mas hoje você está contando aí o porquê de que certas equipes também não deram certo na Fórmula 1. Equipes aí que tinham promessas bem boas, até inclusive. E por que que essas equipes simplesmente não se desleixaram, basicamente não conseguiram ir muito além. E o episódio de hoje, basicamente, eu estarei contando, basicamente, um pouco sobre a história e por que que a equipe Toyota na Fórmula 1 não deu certo lá nos anos 2000, porque que realmente, apesar de ter sido uma empreitada absurda e muito, mas olha, muito bem investido, porque, cara, os caras tinham estruturas de top de linha, ou seja, era estrutura de equipe de ponta. Mas por que deu errado? Eu vou explicar por quê. A gente vai contar um pouco da trajetória da equipe, tudo, e por que realmente deu muito errado. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, solta a vinheta, deixa o like. Então, vamos começar aqui o quadro aqui de equipes que marcaram época na Fórmula 1. Então, vamos lá. Pessoal, então começando aqui mais um vídeo aqui do quadro equipes que infelizmente não deram muito certo na Fórmula 1, equipes promissoras que infelizmente não deram muito certo na categoria. E hoje basicamente eu vou estar explicando o porquê que a Toyota, que foi uma equipe aí que marcou muito os anos 2000, infelizmente não deu certo na Fórmula 1. Parar para pensar que a Toyota é uma montadora de nível ultra global, ou seja, uma montadora grande pra caramba, ou seja, uma montadora que atua praticamente quase que no mundo todo, inclusive tem um dos seus modelos mais vendidos no mundo, inclusive não aqui no Brasil, mas no mundo, sim. Por exemplo, o Corolla é um carro assim que um carro totalmente que domina o mundo inteiro, para você ter uma ideia. E não só isso, a Toyota também tem um bom legado no automobilismo em geral, tirando, óbvio, a Fórmula 1 em si, como por exemplo, nos rallies lá nos anos 80, nos anos 90 e também nas corridas de longa duração, basicamente, nas corridas de longa duração, onde basicamente a equipes, onde basicamente no Endurance a Toyota fez e faz história até hoje.
tudo bem que basicamente lá nos anos 90, sim, a Toyota não foi tão expressiva assim no Endurance, só que hoje em dia é uma das principais potências aí do Mundial de Endurance em geral, do WEC, tanto que nos últimos anos aí a principal corrida de automobilismo do mundo, as 24 horas de Le Mans, foi inteiramente dominada pelos japoneses. E não só isso, títulos imensos também vieram. E com isso, quem sabe, esse ano a Toyota ganha um desafio bem top aí no WEC com a chegada da Ferrari. Beleza? Então vamos contar um pouquinho, basicamente, por que que uma montadora que teve aí momentos bem gloriosos e tem até hoje no automobilismo, não deu certo na principal categoria automobilística do mundo, que no caso é a Fórmula 1. Vamos então começar um pouco desde o seu início, beleza? Vamos lá então. Então, começando então com a história da Toyota na Fórmula 1, a montadora já tentava, você já namorava meia categoria, isso há muito tempo atrás, lá no início dos anos 80, quando em 1981 a Ensign, uma equipe aí que era na época era bem pequena, uma equipe que era quase que de fundo de pelotão, basicamente até chegou a fazer um acordo de patrocínio com a Toyota, basicamente, naquela temporada de 1980, e não só isso, a Toyota até manejava até fazer na Insign uma operação de fábrica da época no qual a Toyota estava desenvolvendo basicamente um motor V8 aspirado, sim, motor V8 aspirado, cara. E em ter esse motor, basicamente em termo, a Toyota queria desenvolver esse motor justamente para bater de frente com o bom e velho motor Cosworth DFV. Só que ela esqueceu de uma coisinha. Início dos anos 80, ela mal sabia que uma era turbo na Fórmula 1 realmente estava para nascer. E a Insight, inclusive, até chegou a fazer alguns testes com esse motor, basicamente, no modelo N180B, equipado com esse motor Toyota. Só que esse carro nunca chegou aí na pista, nunca chegou a ter um GP, participar de um GP de forma oficial. Por quê? Porque o motor não entregava o que prometia, basicamente. O motor ele basicamente tinha as mesmas dimensões do Cosworth FV e prometia ter mais torque e ser mais econômico do que o próprio Ford. Só que infelizmente isso também não foi muito bem. Daí com medo da equipe perder essa confiabilidade, ela decidiu continuar com o Ford, basicamente porque a equipe estava com medo basicamente, de que o motor não seja forte o suficiente. E isso poderia trazer algumas coisas ruins, como por exemplo não se classificar para as corridas. Daí com isso, basicamente, teve o fim do ano, a Toyota decidiu desistir da Fórmula 1 no final de 1981, justamente porque seria muito caro ter que adaptar o motor que ela já tinha desenvolvido para a sobrealimentação, que estava ganhando cada vez mais força no início dos anos 80. E não só isso, a Toyota também chegou a cogitar uma entrada na Fórmula 1 no final dos anos 80. Para quem não sabe, ali a Fórmula 1 meio que mudou basicamente o regulamento, banindo os turbos e trazendo os motores aspirados de volta. E a Toyota olhou com bons olhos e decidiu até cogitar fazer uma equipe própria, basicamente, e que o motor que a Toyota usaria seria um V12. Sim, um V12. A
Toyota estudou basicamente várias possibilidades, tudo, mas no final acabou que no final das contas o projeto foi engavetado. E por um lado até que estava um pouco certo, porque o grid da Fórmula 1 foi muito inchado no início dos anos 90 e que as equipes novatas tinham que participar das sessões de pré-classificação. E também apostando de que a arquitetura V12 era sim uma arquitetura muito potente, mas que infelizmente tinha os seus grandes defeitos, que no caso era um exemplo disso, consumo de combustível muito elevado. Daí a Toyota basicamente engavetou, mas o engraçado é que a Toyota decidiu apostar em um V10 de arquitetura super parecido com esse V12 que ela estava desenvolvendo para a Fórmula 1. Só que ao invés de aproveitar a oportunidade e entrar na categoria máxima, o que ela fez? Foi para o Mundial de Endurance com o TF110. Mano, o Mundial de Endurance passava por uma crise muito grande no início dos anos 90. Tanto que, para você ter uma ideia, campeonato de Endurance de 93 foi completamente cancelado devido a essa crise que estava. E não só isso. As 24 horas em Le Mans até foram realizadas naquele ano, mas basicamente campeonato mesmo não teve em 93. Mas chegamos daí, a Toyota basicamente desistiu da ideia de voltar à Fórmula 1 até que a chama se reacendeu lá no final dos anos 90. A Toyota já havia retornado também ao Mundial de Endurance no final dos anos 90 na categoria GT1 com o Toyota GT-One TS020, um clássico icônico aí do mundo dos games, mas que na pista não chegou a fazer muito bem. Mas em 99 eles até que tiveram um resultado grande, até quando eles foram segundo colocado nas 24 horas de Le Mans, perdendo apenas para o BMW V12 MMR. Mas a partir do ano 2000, a Toyota se mudaria sua atenção novamente para a Fórmula 1 e dessa vez tinha tudo para dar certo. E o investimento foi grande, foi um investimento absurdo, um investimento quase que trilionário para a época, pois as estruturas da fábrica que a Toyota estava desenvolvendo na sede em Colônia, na Alemanha, eram de altíssima primeira linha. Isso foi levado muito bem a sério. E com isso, basicamente, a Toyota manejou a sua entrada na Fórmula 1 logo para 2001, mas ela decidiu esperar, basicamente, e adiou a entrada para 2002. Mas se você pensa que a Toyota ficou sem fazer nada em 2001, muito pelo contrário. Eles desenvolveram um carro inteiramente só para teste, o chamado TF101, que é esse carro vermelho bonito aí, que estava ainda com uma pintura bem beta, inclusive. Esse carro foi utilizado pela equipe apenas para testes, em 11 circuitos diferentes durante o ano de 2001 inteiro. Cara, durante o ano de 2001 inteiro, eles usaram esse carro para testes. Daí depois ele foi basicamente ficando, foi meio que adaptado tudo para ficar mais competitivo, e com isso chegamos enfim ao ano de 2002, onde a equipe enfim fez a sua estreia, já com o modelo totalmente atualizado e novo até por sinal. Então, vamos lá para a estreia. Os primeiros anos da Toyota na Fórmula 1. Então chegamos a 2002
E 2002 foi um ano de grandes novidades na Fórmula 1. Nós tivemos aí a estreia da equipe Renault, inclusive a volta da equipe Renault, que veio após a montadora francesa adquirir todas as ações da Benetton. E também no mesmo ano tínhamos a estreia da equipe Toyota, que é basicamente uma equipe que chegou na categoria e prometia fazer barulho. O modelo em si era o TF102, basicamente o TF102, que é um modelo que na verdade era uma evolução do antigo TF101 do ano anterior, que foi usado só para testes, e com uma dupla de pilotos que realmente era a mesma dupla dos testes do ano anterior. Alan McNish, que era um estreante, e, na verdade, o primeiro piloto era já um piloto bem experiente, o Mika Salo, basicamente. O Mika Salo que tinha tirado um ano sabático em 2001 só para fazer esses testes aí com o modelo TF101 no ano anterior. E, cara, a estreia até que não foi nada mal. A estreia começou daquele jeito lá na Austrália, tudo. Houve aquele incidente incrível, houve aquele incidente lá na largada que eliminou vários carros, incluindo do pole position o Rubinho Barrichello, cara. Tinha tudo para ganhar aquela corrida, mas durou muito pouco. E basicamente a Toyota, inclusive, fez uma corrida boa naquele ano. Porém, Alan McNish acabou abandonando, mas Mika Salo foi firme, inclusive, aproveitou boas oportunidades e teve uma hora que ele estava em quinto, mas ele infelizmente acabou freando, escorregando na última volta e foi ultrapassada pela Minardi do Mark Webber. Mas ainda que chegou na quinta posição e marcou os 2 pontos. Detalhe que o Weber era estreante naquele ano. Mas a Toyota conseguiu ainda chegar em sexto e com isso Mika Salo marcou seu primeiro pontinho naquele ano de 2002. O primeiro ponto da Toyota na categoria. Mas foi só isso. Porque no GP da Malásia os carros terminaram fora da zona de pontuação e no GP do Brasil ele novamente pontuou, o Mika Salo com o sexto colocado, e foi só isso. O resto foi uma temporada extremamente desastrosa, com vários abandonos e corridas terminadas fora da zona de pontuação, incluindo um forte acidente do Alan McNish no GP do Japão, que afastou ele completamente da Fórmula 1. Com isso, apenas 2 pontinhos e uma 10ª colocação no Mundial de Construtores. Cara, para uma equipe que tinha toda aquela estrutura de primeira linha, infelizmente isso aconteceu. Agora vamos para o ano de 2003, que esse basicamente foi o melhor ano, com um novo modelo totalmente repaginado, basicamente, e uma nova dupla de pilotos, Olivier Panis e o brasileiro Cristiano da Mata, que fez bonito naquele ano, chegando a liderar o GP da Inglaterra naquele ano depois da louquíssima invasão de pista, inclusive que teve vitória brasileira daí do Rubinho naquele GP. Mas, de resto, foi aquele nível, basicamente. A Toyota não conseguiu ir muito bem. Por exemplo, o Olivier Panis abandonou várias vezes, apesar de que ele conseguiu pontuar por 3 vezes no Canadá, França e Alemanha. E o Cristiano da Mata teve apenas 3 abandonos, mas ele até que fez muito mais pontos do que o francês e terminou a temporada na frente do companheiro de equipe. Porém, a Toyota fez apenas 16 pontos, ficando com apenas um 8º lugar no Mundial de Construtores. E chegamos para 2004, onde basicamente
as coisas pioraram. E pioraram de um jeito não muito bom. Que foi o seguinte. Uma dupla foi mantida, basicamente, e tanto da Mata e Olivier Panis até chegaram a pontuar. Inclusive, Panis pontuou por 3 vezes naquele ano, porém, da Mata, inclusive, não conseguiu repetir o mesmo desempenho do ano anterior, pontuando, terminando apenas uma corrida nos pontos, que foi logo em Mônaco, em sexto colocado. Mas houve também alguns tropeços, como por exemplo a equipe foi desclassificada do GP do Canadá e também teve troca de pilotos, inclusive. No caso, Ricardo Zonta, inclusive, foi que substituiu o Olivier Panis depois do GP. Na verdade, foi substituiu o Cristiano da Mata depois do GP da Alemanha e não teve lá bons momentos, inclusive. Depois, o Olivier Panis foi dispensado e Ricardo Zonta acabou voltando no GP do Brasil e com isso Jarno Trulli foi o substituto do francês. Esse que havia sido demitido da Renault, inclusive. Uma pena. Agora vamos para a fase de sucesso. E no final desse vídeo eu vou explicar o porquê que a Toyota não deu certo na categoria. Então vamos lá. Agora uma fase de breve sucesso que aconteceu naquele ano de 2005, que eu não digo que a equipe não é porque a equipe conquistou vitórias, muito pelo contrário, mas 2005 foi sim a melhor temporada da equipe até aquele momento. Com uma nova dupla de pilotos, Ralf Schumacher e Jarno Trulli, a equipe inclusive conseguiu fazer muito bonito, por sinal. E foi exatamente nesse ano que a equipe conquistou suas 2 primeiras pole position. A primeira foi naquele caótico GP de Indianápolis, que eu já vou falar aqui para vocês, e a segunda foi de Ralf Schumacher no GP do Japão. Olha o naipe disso. Mas vamos aos resultados. Naquele ano de 2005, a Toyota simplesmente terminou grande parte das corridas na zona de pontuação. Inclusive, foi nesse ano que Jarno Trulli deu à equipe o seu primeiro pódio, ou seja, um terceiro lugar do italiano no GP da Espanha. Mas daí veio Indianápolis, ele sofreu, quer dizer, o Ralf Schumacher sofreu aquele acidente horrível, nos treinos, e quem substituiu ele? Ricardo Zonta, ele novamente. Porém, esse acidente do Ralf Schumacher foi o estopim para com que aquela corrida, todos os carros com pneus Michelin, inclusive a Toyota, abandonassem logo após a volta de apresentação, e você já sabe o que aconteceu. O fim de semana mais desastroso da história da Fórmula 1. E o Ralf Schumacher ainda conquistaria 2 pódios naquele ano, com terceiro lugar na Hungria e na China, a última corrida daquele ano. E, inclusive, a Toyota terminou aquele ano com um bom quarto lugar, com 88 pontos. Olha só, mano. Basicamente, terminaram muito bem. Então, vamos para o próximo ano, então, e é aí que começa também um pouco o desastre. Mas agora vamos para o ano de 2006, que foi um ano assim que a Toyota, apesar de ter tido pontos bons, até por sinal, infelizmente a equipe não teve lá um bom ano assim como foi o ano anterior. Ou seja, por quê? Porque o TF-106, infelizmente, foi um carro que foi concebido para continuar usando os pneus da Michelin. Basicamente, que tinha dado resultado muito bom para a equipe no ano anterior, porque
num regulamento no qual a troca de pneus era proibida, que foi no caso ano de 2005, o Toyota rendia muito bem, ou seja, rendia muito bem com aqueles pneus franceses. Porém, veio uma ordem da matriz do Japão dizendo: não, 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 não. A partir desse ano nós vamos usar os pneus Bridgestone. Talvez, provavelmente, eles fizeram isso por conta daquele fim de semana desastroso em Indianápolis. Só que, cara, naquele ano de 2006, os pneus Michelin ainda estavam bem competitivos. E o carro havia sido projetado ainda em meados de 2005 para ser concebido com aquele tipo de pneu. Resultado, a equipe até que teve um terceiro lugar na Austrália com o Ralf Schumacher, mas não chegou a ter bons resultados de destaque no início da temporada. Depois veio um modelo B do TF106 que procurou corrigir algumas falhas, mas infelizmente não houve pódio naquele ano além do GP da Austrália. A equipe terminou também a segunda metade da temporada com o quarto lugar, inclusive. Assim, a equipe terminou na sexta posição com 35 pontos. E agora, indo para 2007, nós tivemos mais uma vez a mesma dupla, só que dessa vez o ano também não foi lá aquelas grandes coisas. O Toyota TF107, infelizmente, também não se mostrou lá grandes coisas. Até terminaram até na zona de pontuação, tudo, mas o carro, infelizmente, dessa vez a equipe não conseguiu pegar um pódio sequer naquele ano de 2007. Inclusive, passaram até algumas corridas sem pontuarem, porque naquela época apenas os 8 primeiros pontuavam. Com isso, a equipe terminou na sexta posição, novamente Mundial de Construtores, só que dessa vez com apenas 13 pontos. Um ano bem pouco em relação ao que foi 2006. Agora vamos para os anos finais da equipe. E daí depois eu vou apresentar para vocês a conclusão do porquê que a Toyota não deu certo na Fórmula 1. Vamos lá. Chegamos então em 2008, dessa vez Trulli continuou na equipe, porém Ralf Schumacher decidiu deixar a Fórmula 1 no final daquele ano de 2007 e com isso, no lugar veio o Timo Glock, ou seja, esse nome dá trauma para nós brasileiros. Cara, complicado, mas vamos às estatísticas gerais da Toyota naquele ano. Naquele ano de 2008, a Toyota até que construiu um carro até que decente, onde chegou até a lutar por bons pontos. Inclusive, a equipe conquistou 2 pódios naquele ano. Sim, 2 pódios que até que surtiram bom efeito. Um pódio do Trulli no GP da França, naquele que foi o último GP da França feito na pista de Manicourse, que teve vitória do Felipe Massa, e também teve um pódio do Timo Glock na Hungria. Mano, na Hungria, o Glock conseguiu também fazer um pódio, e isso tudo antes do temível passou o Glock na última corrida do ano. Beleza, mas ainda assim a Toyota fez bastante pontos, ou seja, muito mais pontos do que no ano anterior, e no caso 56, e terminaram o Mundial de Construtores na 5ª posição, ou seja, uma boa posição. E chegamos a 2009, dessa vez, nesse ano de 2009, nós tivemos mudança de regulamento, tudo, e com isso a Toyota inclusive, decidiu optar pelo conceito do difusor duplo ao invés de ir para o conceito do KERS, o que era
natural que as equipes ligadas a montadores estavam fazendo naquele ano. Mas a Toyota teve um ano incrível, para você ter uma ideia. E foi exatamente nesse ano que a Toyota conquistou mais pódios, inclusive, e também ela chegou a fazer uma pole position, mas não é apenas uma simples pole position. Ela colocou os dois carros de Trulli e Timo Glock na primeira fila no GP do Bahrein daquele ano. Cara, doideira isso. A Toyota, inclusive, conquistou um total de 5 pódios naquele ano de 2009, com destaque para 3 terceiros lugares, 2 de Trulli e 1 de Timo Glock, e 2 segundos lugares, um para cada um. No caso, um segundo para o Trulli e um segundo para o Glock. Mas veio o GP do Japão, e com o GP do Japão veio também veio o acidente que o Glock sofreu, ou seja, o time Glock sofreu um acidente que tirou ele das duas últimas corridas no GP do Japão. Com isso, o substituto foi Kamui Kobayashi, que, cara, fez muito bonito e deu um X em Jenson Button no S do Senna Interlagos. Cara, que doideira. E ele até que fez bonito. Marcou seus pontos logo na sua segunda corrida em Abu Dhabi, essa que inclusive foi a última corrida da Toyota na Fórmula 1, no qual a equipe terminou aquele ano com 59 pontos e meio. Mas por que esse vírgula 5? Simplesmente por causa daquele GP da Malásia daquele ano que foi encerrado com apenas a metade das voltas devido à chuva fortíssima. E a equipe terminou, inclusive, o Mundial de Construtores na mesma posição do ano anterior, na quinta posição. Mas por que então que a Toyota fechou as portas depois daquele ano de 2009? A paciência se esgotou depois daquele lá. Tanto que, basicamente, eles até cogitaram, na verdade, eles até desenvolveram o carro para o ano de 2010, o Toyota TF110. Só que, infelizmente, a equipe não competiu naquele ano de 2010 e decidiu deixar a Fórmula 1 por dois motivos. Primeiro, porque o esporte estava com um custo muito altíssimo. E segundo, por causa da crise econômica mundial, ou seja, a crise econômica global que avassalou o mundo naquele ano. Inclusive, várias montadoras também sofreram com isso, e inclusive foi só a Toyota. A BMW também deixou a Fórmula 1 no final daquele ano de 2009 pelo mesmo motivo. Mas agora vamos ao veredito final e dizer por que a Toyota não deu certo na Fórmula 1. Vamos lá. Então, chegando com o veredito final do porquê a Toyota não deu certo na Fórmula 1, seguinte, tem vários aspectos. Tudo bem que dinheiro a montadora tinha de sobra, ou seja, era tanto dinheiro que as estruturas foram basicamente feitas totalmente em estrutura de equipe de ponta. Cara, foi absurdo. E também nós tivemos aí outros fatores a mais, como por exemplo a dificuldade de comunicação com a sede da equipe e a matriz da marca lá no Japão. Ou seja, essa dificuldade botou tudo a perder. Tudo a perder. E também a contratação de pilotos que até que eram bons, mas não tinham um calibre assim, de um grande campeão mundial, ou seja, não tinham nem um pouco esse calibre, ou seja, e sem falar que a Toyota pagava salários absurdos para esses pilotos, no caso, por exemplo, o Ralf Schumacher e para o Jarno Trulli, entre 2005 e 2006, os salários eram maiores até mesmo que os salários que o campeão mundial daquela época recebia. Eram muito altíssimos para uma
por uma operação que infelizmente não conseguia extrair o seu máximo na categoria. E não só isso, a Toyota também investiu muito na Fórmula 1 lá nos anos 2000. Chegou a patrocinar a própria FOM em si, aparecendo só logotipo em vários circuitos naquela época, e também fornecendo motores para algumas equipes também na segunda metade dos anos 2000, como foi no caso da Jordan em 2005, Midland em 2006 e a Williams de 2007 a 2009. Ou seja, foi basicamente uma enxurrada de dinheiro que a Toyota investiu na Fórmula 1, que infelizmente não teve o retorno como a fabricante queria. E também série de decisões erradas, como a que eu comentei quando eu falei do desempenho dela em 2006, quando a equipe tinha desenvolvido um carro para usar os pneus da Michelin, mas foi ordenada pela matriz a usar os pneus da Bridgestone. Isso matou também um pouco a competitividade da equipe. E com depois o que aconteceu com a Toyota na categoria, ela até foi adquirida pela Stefan GP, de um empresário chamado Zoran Stefanovic, que tentava entrar na Fórmula 1 há bastante tempo. Ele também tentou entrar na categoria, mas não teve sua inscrição aceita. E com isso, a fábrica da Toyota, lá em Colônia, quer dizer, a fábrica do departamento de competição da equipe, continua, na verdade, ativa até hoje, só que desenvolvendo os carros de endurance. E, cara, foi uma aposta bem certeira da fabricante no endurance, já que ela basicamente aos poucos conseguiu construir um império dentro da WEC, ou seja, foi campeão. Os primeiros anos foram bem difíceis para a Toyota na WEC, mas depois, basicamente, eles conseguiram fazer um império onde a equipe foi campeã e é uma das maiores potências aí do endurance e que dominou recentemente as 24 horas de Le Mans, ou seja, na história recente. E eles não pretendem largar o osso tão cedo assim. Beleza? Então, essa foi um pouco da história do porquê que a Toyota não deu certo na Fórmula 1. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis, fui e até a próxima. Tchau, tchau aí, Petroheads. Fui, falou, até a próxima. Tchau.